regiões mais frias, né, mais altas, aqui é São Carlos, aqui é a região de Franca, a gente vai ter bebidas de melhor qualidade. Então a gente vê claramente o efeito do clima na qualidade do cafeeiro. Com relação à longevidade, isso está basicamente associado à interação entre o sistema de produção que está sendo adotado e as condições meteorológicas. Então, a questão de uso de quebra-ventos, espaçamento, arborização, são técnicas para alterar o microclima e, obviamente, isso vai interferir, né, na longevidade aí dos cafezais, tá? Principalmente quando a gente considerar aspectos relacionados à competição dos recursos naturais. Tá? Então, obviamente, cafezais menos estressados vão ter uma longevidade maior. Muito bem. Bom, juntando tudo isso, a gente falou de fenologia, falamos de produtividade, falamos de qualidade e longevidade, e a gente viu que isso aí está estreitamente ligado às condições meteorológicas vigentes ao longo do ciclo da cultura, e, portanto, qualquer alteração que a gente tiver nas condições climáticas, obviamente, vão se repercutir novamente na fenologia, na produtividade, na qualidade e na longevidade dos canaviais. Então, dentro desse contexto, entram dois aspectos, que é o primeiro aspecto, que é variabilidade climática, que é a oscilação que ocorre nas condições do clima de um ano para outro, que isso é normal, né? Sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo. Por quê? Porque a atmosfera é um sistema extremamente caótico e dinâmico, em que qualquer fator variando vai gerar repercussão em diversos outros fatores. Então, quando a gente pensa em variabilidade climática, um aspecto que está em voga aí é a questão do El Niño. Então, o El Niño, Laninha, que é um fenômeno oceano-atmosférico que ocorre no Oceano Pacífico, acaba tendo o quê? Repercussão no clima de diferentes partes do globo terrestre. Ou seja, não é porque ocorre ali na região do Pacífico Equatorial que não vai ter interferência na Índia, na Austrália, na África, aqui no Brasil, que a gente conhece bem, e outras regiões do mundo. Tá? Então vejam que o fato da atmosfera ser caótica, ser dinâmica, a combinação dos diversos fatores que condicionam o clima das diversas localidades, faz com que a gente sempre tenha essa variabilidade climática. Algumas regiões com variabilidade climática mais acentuada, outras regiões com variabilidade climática menos acentuada, mas isso sempre vai ocorrer. E é exatamente essa variabilidade climática que traz para sistemas, principalmente cultura de sequeiro, o quê? A variabilidade da produção agrícola. Então, um ano produzindo mais, outro ano produzindo menos, e isso vai estar associado a essa variabilidade climática. E, obviamente, entra no contexto também as mudanças climáticas. Bom, aí quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente já está entrando numa escala de tempo diferente. Porque quando eu falo variabilidade, eu quero saber o que vai acontecer o ano que vem, em relação a esse ano ou em relação aos anos da série histórica que eu tenho e que eu fui avaliando. Quando eu passo para mudanças climáticas, a gente já vai avaliar, né, os cenários em mais longo prazo. Então, como eu estava mencionando, né, variabilidade se refere às flutuações das condições meteorológicas em torno da média de longo período, podendo apresentar algumas tendências positivas ou negativas. Bom, o que eu trouxe aqui? Dos dados de Campinas, que é a série histórica mais longa que a gente tem no estado de São Paulo, devem existir outras no Brasil, mas essa aqui se iniciou lá em 1890, trabalho também do Marcelo Camargo, e aqui até 2010 mais ou menos, né, 2008 para ser mais preciso. Então o que a gente está observando aqui? A precipitação, certo? Ao longo dos anos, e o que a gente está enxergando nessa oscilação aqui em torno dessa linha preta, que é a média, ou a normal climatológica, é o que a gente chama de variabilidade, certo? E essa variabilidade vai estar associada àquilo que eu falei, da combinação dos diversos fatores determinantes do clima, que fazem com que a atmosfera seja muito dinâmica e, consequentemente, transferindo esse dinamismo para os seus elementos meteorológicos, e no caso aqui é a chuva. Então a gente pode observar que em Campinas chove em média, aí, vamos arredondar, 1.400 milímetros por ano, porém a gente tem oscilações que levam a 900, quase 850 milímetros por ano, que aconteceu lá na década de 40, e chegou aqui em 82, 83, que foi um ano de El Niño, chegou aí a 2.100 milímetros no ano. Então vejam que essa variabilidade, como eu disse, ocorre, sempre vai ocorrer, e olhando para isso aqui a gente não vê uma tendência, né, de alteração desse padrão. Veja que ao longo do tempo, né, a gente tem aí, basicamente, dentro do mesmo padrão, diminuiu um pouco a variabilidade nesses últimos anos dessa série, mas
né, sem nenhuma tendência muito clara. Bom, quem que causa essa variabilidade? Como eu falei, El Niño e Laninha são um dos fatores que podem causar essa variabilidade. Não são os únicos, tá? Mas são muito importantes, por quê? Porque quando eles ocorrem, o sinal de alteração da condição climática é muito claro, né? A gente sabe que quando ocorre El Niño, lá no Rio Grande do Sul, chuvas acima do normal, né? Lá no Nordeste, chuvas abaixo do normal, e a gente aqui no centro fica naquela incógnita, né? Tem ano que chove mais do que o normal, tem anos que chove menos do que o normal, e aí a gente tem que estar analisando as séries históricas muito bem para conseguir identificar o que acontece. Lá no estado de São Paulo, a gente tem um indicativo que em anos de El Niño, 60% a 70% dos anos acaba chovendo mais do que o normal. Mas a gente tem 30% dos anos que pode chover menos. Isso está associado ao quê? Novamente, outros fatores que vão atuar para fazer com que nem sempre a gente tenha o mesmo resultado em função da ocorrência de um fenômeno como esse. Eventos de Laninha, inverte o sinal, seca no sul, chuva no norte e nordeste, e nós de novo aqui naquela transição, né? Os dois últimos Laninhas que nós tivemos aqui, vocês devem lembrar bem, foram 2 anos secos, né? Bem secos. Em compensação, no El Niño de 2009 para 2010, as chuvas começaram em julho, agosto, já estava chovendo bem, e a gente tem que aprender a lidar com isso, porque esses fenômenos são recorrentes, né? Não existe exatamente um período exato para que eles ocorram, podem ocorrer 2 ninhos seguidos, ou 2 ninhas seguidas, ou ficar vários anos sem ocorrência de nenhum deles. Mas, tendo indicativo de que eles vão ocorrer, a gente já pode lançar mão de informações, principalmente de previsão climática, para nos orientar em como proceder com nossas atividades agrícolas. Agora, quando a gente passa para a questão de mudanças climáticas, aí sim a gente está falando de alterações de mais longo período, né? E como a Organização Meteorológica Mundial define como média para definição de clima 30 anos, a hora que eu quiser avaliar mudança climática, eu vou ter que ter pelo menos 2 períodos de 30 anos, né? Para saber se a média desse primeiro período de 30 anos foi alterada em relação à média dos próximos 30 anos. Então, se a gente olhar aqui, veja, isso aqui é uma figura do IPCC, né? Que é aquele painel intergovernamental de mudanças climáticas. Isso aqui é uma condição global da temperatura da Terra, em que a gente tem a média referente ao período de 2001, tá? Desculpa, 2001 não. A média referente à normal climatológica de 61 a 90. Então o 0 aqui representa a média. E aqui nós temos os desvios negativos a partir da Revolução Industrial 1850 e para cá os desvios positivos. Então a gente vê claramente que a partir da Revolução Industrial a gente ainda passou um período sem uma tendência clara de aquecimento, e a partir de 1910, mais ou menos, começou a haver uma tendência crescente, deu uma estabilizada e novamente essa tendência crescente. Bom, se eu vou buscar os dados da série histórica de Campinas, lá do IAC, bom, o que eu observo de 1890 a 2008 é que essa mesma tendência que a gente está observando aqui, ela se reproduz nos dados observados em Campinas. Então fica claro que nós estamos tendo um processo de aquecimento global há muito tempo. Quer dizer, isso aí não é futuro, a gente está falando de presente e estamos falando de passado. Então isso já vem se estabelecendo, consequentemente isso já gerou impactos na agricultura, impactos os quais a gente foi se adaptando ao longo do último século. Bom, o que aconteceu com a cultura do cafeeiro no estado de São Paulo? Bom, ela foi gradativamente migrando para as regiões mais altas, né? Muito provavelmente o que aconteceu aqui em Minas também. Por quê? Porque esse processo de aquecimento, ele já está se dando. Agora, existe um outro fator e um dos pontos de crítica para o IPCC e para os levantamentos que eles fizeram. O ponto crítico qual que é? É que grande parte das estações meteorológicas que geraram as informações para definir esse aquecimento global aqui, a grande maioria dessas estações meteorológicas estão próximas a grandes centros, áreas urbanizadas, industrializadas, certo? E, obviamente, isso gera um fator local. Então, quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que avaliar 2 aspectos. São o que a gente chama de forçantes locais e as forçantes globais. Forçantes locais, urbanização, certo? Industrialização, maior circulação de automóveis na área, emitindo gases de efeito estufa, né? Agora, a gente tem as forçantes globais, que aí é juntar tudo que está sendo emitido de gás de efeito estufa no globo, e isso proporcionando uma alteração da química da atmosfera.
Então, eu não sei dizer para vocês quanto desse aquecimento aqui é efeito local e quanto disso vem do efeito global. Tá? Mas, é claro que o aquecimento global é um fato e a gente tem que lidar com ele. Bom, só para ilustrar, né, eu trouxe um estudo que foi feito por um colega também do agronômico, Gabriel Blain, numa tese de doutorado que ele fez com a gente lá em Piracicaba, em que ele mostra o seguinte, né, aqui é a distribuição de probabilidade das temperaturas, isso é para a temperatura mínima, e ele pegou períodos de aproximadamente 30 anos. Não é exatamente 30 anos, dá um pouquinho menos aqui, né? 28 anos, se eu não me engano. Então ele pegou de 1892 a 1920 e fez a distribuição nesse período das frequências de temperatura. E ele viu que tem uma distribuição normal, porém com o valor médio por volta de 14 graus Celsius. Aí ele pegou o período seguinte, 21 a 49, e viu que essa função de distribuição se deslocou para o lado direito, indicando o quê? Um aumento da temperatura mínima que agora passou para quase 15 graus. Período seguinte, 50 e 78, deslocou novamente. E aí já foi para quase 16 graus, de 15,8, alguma coisa assim. E o último período, 79 a 2007, veja que isso aqui passou para 16,6. Portanto, se eu for do 14,5 para o 16,5, são 2 graus, certo? De diferença do início do século passado, né, para o início desse século aqui. E, portanto, isso caracteriza claramente aquecimento da atmosfera, né, aquecimento global, e esse é um fator importante que a gente tem que considerar dentro do contexto da agricultura. Agora, tem novamente aquele aspecto. Quanto disso aqui está relacionado ao crescimento da cidade de Campinas? Né? Hoje a cidade de Campinas, o complexo ali, né, a grande Campinas, deve estar com 1,5 milhão de habitantes, 2 milhões, sei lá. Né? E quanto tinha aqui no início do século passado? Né? Alguns 200 mil, 250 mil pessoas ali naquela região. Então, tem o impacto aí também do efeito local. Agora, olha que interessante, a hora que ele pegou outras regiões do estado e foi avaliar isso, né? Ele também conseguiu observar essa diferença, ó, esse acréscimo, né? Passou aqui em Cordeirópolis, que é ali perto de Limeira, passou aqui da faixa de 15,8, ou desculpa, 14,8 para 15,5, aqui um pouco menos na região de Pindorama, quase não teve diferença, né? Só que aqui ele avaliou uma série menor, só 2 períodos de 28 anos. Mas, de qualquer forma, fica evidente também que mesmo nessas regiões onde o processo de urbanização é menos intenso, a gente também está tendo um aquecimento global. Então, isso denota o quê? Também um efeito global nesse processo. Muito bem. Agora, quando a gente fala de mudança climática, a gente tem que avaliar aqui quais seriam os possíveis fatores que poderiam provocar essa mudança, pensando primeiro em eras geológicas, né? Longos períodos, porque a gente está falando de longos períodos aqui, mas eras geológicas é mais longo ainda. Bom, a gente tem o que a gente chama de fatores terrestres, que seria a modificação da composição da atmosfera, composição química da atmosfera. E é justamente aí que entra a questão da emissão dos gases de efeito estufa. Então a gente tem os gases de efeito estufa alterando a química, ou seja, a proporção desses gases na atmosfera. Além disso, distribuição dos oceanos e continentes poderia ser uma causa, mas isso não está acontecendo nesse curto prazo que a gente está avaliando, que a gente está falando de 1850 para agora. A Revolução Industrial, até agora, está dando 163 anos. Tá? Além disso, vulcanismo, pode ser também, né? A gente viu lá que na Islândia, há poucos anos atrás, teve a erupção de um vulcão, aquela fuligem toda sobre a Europa, alterou a incidência de radiação solar, mas para ter uma mudança do clima na Terra, a gente precisaria ter todos os vulcões entrando em erupção mais ou menos ao mesmo tempo para gerar um impacto a nível global. Então também pouco provável. E tamanho das calotas polares, isso aqui parece ser mais uma consequência do aquecimento global do que a causa do aquecimento global. Então também não seria uma justificativa plausível para o processo de mudanças climáticas. Tá? Muito bem, a hora que a gente entra em fatores astronômicos, a gente está falando sobre variação da excentricidade da órbita, ou seja, a Terra girando em torno do Sol, a Terra tem uma certa distância que varia um pouquinho nessa trajetória,
E em função dessa distância, a gente sabe quanto mais ou menos a Terra intercepta de energia do Sol. Bom, se a gente alterar essa distância, se a Terra ficar mais longe do Sol ou mais próxima do Sol, isso vai interferir na quantidade de energia absorvida e, obviamente, vai interferir no clima. Mas isso também, na escala de tempo que a gente está falando, isso não vai ocorrer, porque a escala em que ocorre essa variação aqui, da excentricidade da órbita, é da ordem de 200 mil anos para ver essa alteração. Ou seja, não se compara à escala que a gente está analisando, que é 150 anos. E a mesma coisa em relação à inclinação do eixo terrestre, né? Que é o que proporciona a formação das estações do ano, e, portanto, se houver variação na inclinação do eixo terrestre, que está aqui, ó, pode ser que a gente tenha mudanças climáticas, mas isso também está numa escala de tempo. Isso ocorre, ele varia entre 20 e 24 graus, e isso aí também está na faixa de 40 mil anos para que ocorra um ciclo completo dessa variação. E fatores extraterrestres, que aí está condicionado a um fator que não tem nada a ver com a Terra, mas tem a ver com o Sol, né? Então, a energia emitida pelo Sol pode variar, né? O Sol, quando entra numa maior atividade, explosões, começa a emitir mais energia e, obviamente, a Terra vai interceptar mais energia. Todas as eras glaciais pelas quais a Terra passou estavam associadas a períodos de menor atividade solar, tá? Então, esse poderia ser um fator, tá, que a gente poderia contar com ele, por exemplo, para diminuir a temperatura da Terra, se o Sol passar a ter uma menor atividade. Isso pode acontecer e jogar por água abaixo toda a teoria do aquecimento global, porque aí é um outro fator que está fora do contexto do planeta Terra. Mas hoje, qual que é a teoria mais plausível? Modificação da composição química da atmosfera. Aumento da emissão de gases de efeito estufa em função da queima de combustíveis fósseis, principalmente, mas a agricultura também, como o professor Serri mencionou bem aqui, todos os processos que estão envolvidos na emissão de gases de efeito estufa, tá? E isso intensifica o que a gente chama de efeito estufa. Então, uma coisa a deixar clara, efeito estufa sempre ocorreu no planeta Terra e graças a Deus que ele ocorre, porque é ele que regula a temperatura do planeta. Porque se não fosse a capacidade que a atmosfera tem de absorver radiação solar, que vem do Sol, né? Diminuindo o que chega aqui pra gente, e durante a noite reter parte da energia que a Terra emite, a temperatura durante o dia ia bater 70 e durante a noite ia bater menos 50. E, portanto, nenhum organismo conseguiria sobreviver numa condição como essa. Então, o efeito estufa, ele ocorre, sempre ocorreu, só que o que está acontecendo é que ele está se intensificando. E a intensificação dele é que está elevando, né, como uma forçante global, a elevação da temperatura terrestre. Muito bem. Então, isso é o que a gente já comentou, né? O efeito estufa sendo intensificado. Aqui uma figura que mostra o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, medido num laboratório que fica lá no Havaí, e, portanto, uma região que não tem forçante local, só forçante global, porque lá no Havaí você não tem industrialização, urbanização, processos que vão levar uma emissão tão grande de CO2. Então, veja que a gente passou aqui de 310 ppm para uma faixa de 380, quase chegando a 390 até agora. Bom, se a gente reconstruir o passado climático da Terra em termos de concentração de CO2, isso é feito com aqueles cilindros de gelo que o pessoal retira das calotas polares, e aí eles sabem mais ou menos a que profundidade corresponde a eras passadas, e dentro desses blocos de gelo existem bolhas de ar onde eles vão e avaliam a concentração de CO2 lá. E aí eles reconstruíram, isso aí chama paleoclimatologia, né? Reconstruíram a concentração de CO2 na atmosfera, né? Até então. E depois desse ponto aqui, 1850 para frente, você vê que estourou, né? Então, no passado da história do planeta Terra, a gente nunca viu uma situação em termos de concentração de CO2 atmosférico como a gente está observando hoje. Logicamente, essas técnicas aqui são sujeitas a críticas, certo? Porém, é um indicativo que mostra com certo grau de precisão, né, que a gente está experimentando uma situação em termos de química da atmosfera que nunca se repetiu no passado, e daí que vem a teoria do IPCC de que a ação antrópica, através da emissão de gases de efeito estufa, é a principal causa do aquecimento global. Muito bem. Não sei se já mostraram essa figura para vocês hoje de manhã, mas isso aqui é avaliando então nos diferentes continentes. A linha preta corresponde à temperatura média observada ao longo da série aqui, de quase
150 anos, então a gente vê uma tendência crescente em praticamente todos os continentes, e depois avaliando de forma global sobre os continentes e global sobre os oceanos. Então a gente vê claramente que, se a gente pegar a linha preta, que é a condição real, comparar com a mancha azul, que são os modelos globais, sem considerar o incremento de gases de efeito estufa, tá? E a faixa rosa, que é considerando a emissão crescente de gases de efeito estufa, veja que existe uma concordância entre a faixa rosa e o que realmente está acontecendo. Então isso novamente leva a crer que a alteração da química da atmosfera é a principal responsável pelas mudanças climáticas. Esses são os cenários, né? Essa figura aqui já é lá de 2007 do IPCC. A gente vê claramente a reprodução pelos modelos aqui, e a Raquel mencionou aí os vários modelos que ela tem disponível no laboratório dela, mas aqui são só alguns deles, em que eles conseguem, de certa forma, reproduzir bem o passado e são concordantes. Mas a partir do momento que eles começam a projetar o clima futuro, a gente tem um grau de incerteza grande aqui. Vai aquecer, vai continuar aquecendo? Muito provavelmente, pelo que a gente já vem observando, certo? Porém, quanto que vai ser esse aquecimento é o que nos deixa uma grande incógnita, e aqui é importante a gente saber qual seria o melhor cenário a ser utilizado. Bom, como não existe certeza em relação a isso, né, e esses são os cenários novamente, né, agora na forma de mapas, né, o que aconteceria, a resolução aqui não está muito boa, mas de qualquer forma isso aqui de 2020 a 2030, de 29, seria um aquecimento em torno de 1 grau, 1,5 grau, e aí depois lá para 2090, 2099, isso subindo lá para a faixa de 5, 6 graus. Né? Obviamente ninguém quer que isso se efetive e, portanto, a mudança de comportamento, a redução da emissão de gases de efeito estufa, o levantamento para a gente saber realmente como atuar sobre isso é extremamente importante para a gente minimizar ao máximo essas consequências. Tá? Mas isso é o que está sendo projetado. Agora, isso é o que vai acontecer? É duro da gente afirmar, né? A gente não pode afirmar categoricamente que esses cenários vão se estabelecer. Mesma coisa para os cenários de chuva, né? Então isso aqui é de uma forma global. A gente também vê que todas essas áreas achuradas que aparecem aqui são com um grau de incerteza muito grande e que ocorrem variações. Então, se a gente pegar aqui para o Brasil, a gente vê que praticamente sem alterações, né? Porque está aqui no cinza aqui, né? E branco, praticamente sem alterações durante o verão, dezembro, janeiro e fevereiro. Já no inverno, uma intensificação da seca. Isso seria uma expectativa mais a nível global. Bom, o que dá para fazer é que, ou melhor, então os cenários mostram elevação da temperatura com diferentes cenários e incertezas na chuva, né? Você não sabe se vai aumentar ou diminuir ou permanecer igual, mas em termos globais, o mais comum de se fazer é se criar, né, para avaliar os impactos das mudanças climáticas na agricultura, é se adotar alguns cenários e fazer a combinação desses cenários. É uma possibilidade. Então esses estudos, eles têm que ser encarados aqui como exploratórios, que tem por objetivo demonstrar quais seriam as consequências das mudanças climáticas para uma determinada atividade, no nosso caso a cafeicultura. E, portanto, por ser exploratório, essa ferramenta tem que ser usada única e exclusivamente para direcionar as pesquisas. Tá? Então a gente não pode fazer muito alarde em cima dessa informação, porque o grau de incerteza é muito grande. Bom, para melhorar um pouco isso, dá para a gente trabalhar com os dados um pouco mais detalhados para a região. Então a gente relaciona os modelos globais com a dinâmica da atmosfera em escala regional e faz o que o pessoal chama de downscaling, né? Descer aquele cenário global para um cenário mais local, mais ainda, esses cenários, eles têm um alto grau de incerteza e, portanto, novamente, a gente tem que usar essas ferramentas de forma exploratória, né? Esse é o meu modo de ver. Então, só um exemplo do que seria o downscaling, né? A gente pegar isso aqui num modelo mais global e transformar isso aqui num modelo mais local. A gente vai ter muito mais detalhamento e conseguir enxergar as diferenças que a gente tem para cada situação e cada ponto e ver que existem diferenças de aquecimento entre esse ponto aqui e esse ponto aqui de cima. Bom, entrando agora no tema, efetivamente, da palestra, né, que é a parte das consequências das mudanças climáticas na cafeicultura brasileira. Bom, a gente já mencionou, né, fenologia, produtividade, qualidade e longevidade. As alterações vão interferir nesses processos e essas interferências,
elas vão se dar basicamente nesses 5 aspectos, que seria, primeiro, alteração da distribuição geográfica da cultura, e isso quer dizer o quê? Zoneamento, ou seja, onde a cultura se adapta e onde ela não se adapta mais em função das condições de clima futuro. Outro ponto importante vai ser a alteração da fenologia, certo? Do cafeeiro, maturação e colheita. Se aumentar muito a temperatura, vai encurtar o ciclo, provavelmente a maturação caindo num período mais úmido e, obviamente, indesejável para esse processo de maturação e secagem dos grãos no campo. Outro ponto importante para vocês que trabalham com irrigação, isso é fundamental, é o aumento das necessidades hídricas das plantas. Ou seja, nas regiões onde antes a irrigação não era necessária, ela vai passar a ser. E nas regiões onde a irrigação já é necessária, a demanda hídrica vai aumentar ainda mais. A gente sabe que a gente está numa competição grande por água, né? Hoje, de toda a água utilizada no mundo, 70% já é com a irrigação. Então a competição por água vai ser cada vez mais ferrenha e cada vez mais a gente vai precisar de tecnologia para poder usar a irrigação da melhor maneira possível, né? E finalmente, a gente também, provavelmente a Raquel também mencionou sobre o aumento dos problemas fitossanitários com pragas e doenças, e juntando disso aqui, a gente obviamente vai ter alteração nos níveis de produtividade e qualidade da cafeicultura. Ou seja, a gente tem que se preparar para isso. E é aí que eu digo que esses estudos têm que ser exploratórios. Exploratórios no sentido de que, se efetivamente esses cenários ocorrerem, qual vão ser as medidas que a gente vai adotar para tentar contornar esses problemas e manter a região ainda como uma região produtora, no caso de café. Eu gosto bastante dessa figura porque ela é bem didática, né? E ela mostra que no cenário de mudanças climáticas, está em inglês, vocês me desculpam, mas eu vou traduzir aqui, o que vai acontecer? Grande parte das culturas vão migrar para áreas mais altas. Porque quanto mais alto, menor a temperatura e, consequentemente, você tem uma possibilidade de continuar cultivando. Obviamente, essas áreas mais baixas vão ter que ser destinadas para as culturas que vão suportar temperaturas mais elevadas. Mais problemas com pragas, porque a gente sabe que as pragas dependem da temperatura do ar para regular o seu metabolismo e, portanto, maior temperatura, menor o ciclo da praga, mais potencial de ataque. Tá? Vamos ter também maiores problemas, ou diminuição dos problemas com injúrias para o fio, aí a questão das geadas, né? Isso a gente já vem observando, conversando com colegas aqui, o pessoal fala, quando eu era garoto, frequente eu ver geada, e hoje em dia, a ocorrência de geadas aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, né, já não é tão frequente quanto era antigamente. Ainda ocorrem, mas não com a mesma frequência. Né? Climas mais secos vão fazer com que haja uma maior necessidade de irrigação, tá? E a gente também pode ter aí um aumento ou diminuição da ocorrência de doenças, mas se a gente se pensar sob o ponto de vista hídrico, né, uma atmosfera mais seca vai resultar em menores problemas de ordem fitossanitária. Muito bem. Questão de alteração da geografia, eu vou acelerar um pouquinho porque meu tempo está se esgotando. Né? Se a gente pensar aí hoje em geografia da cafeicultura mundial, nesses países aqui, obviamente não no Rio Grande do Sul, mas está indicando só o país. E a cor aqui se refere ao quê? A robusta, certo? A arábica ou misto. A coloração não está muito boa para enxergar aqui, mas, por exemplo, o Brasil é um país que produz os dois tipos de café, né? Robusta e arábica. Você pega os países andinos, eles vão produzir principalmente arábica, a mesma coisa na América Central, alguns países da África, e aí vai. Então a geografia hoje está aqui, né? Se a gente tiver um aquecimento global, muito provavelmente o que vai acontecer com essa geografia é que na faixa mais central da região equatorial o café vai começar a sumir dessa região. Mas veja, isso sempre do ponto de vista exploratório. Né? Por quê? Porque o Brasil, na realidade, não cultiva café no Brasil todo. Né? São algumas áreas, o amarelo representa o robusta, enquanto que o vermelho, arábica. Muito bem. Então esse aqui foi o estudo que foi feito pela Embrapa, tá? Junto com a Unicamp e outras instituições, em que mostrava, bom, esse é o zoneamento do cenário atual para a cafeicultura no Brasil, aqui para o Centro-Sul. Então, a gente vê aqui que são regiões de baixo risco em verde, né? Aí o risco vai aumentando aqui, provavelmente por excesso de temperatura, essa outra região por geadas frequentes, aqui risco de geada, e aí vai. Aí se a gente mudar esse cenário para um cenário que seria 2020, então vejam lá que a gente já aumentou as áreas com maior risco aqui, né?
e houve uma migração da cafeicultura pelo zoneamento aqui para baixo. Muito bem. Se a gente continuar avançando, for para o ano 2050, veja que a área de risco aqui vai mudando novamente. Já estamos vendo café sendo apto lá no Rio Grande do Sul, e se chegar a 2070, esse seria o cenário final, com uma queda das áreas de baixo risco em termos de 27,60% e um prejuízo em milhões de 2.570.000. Bom, o que a gente tem que extrair dessa ferramenta? Tem que extrair o seguinte: isso é uma possibilidade. O cenário incerto? Porque a gente não tem como garantir que essas alterações realmente vão ocorrer, mesmo porque a gente tem um fator externo interferindo nisso, que é a atividade solar, e a gente não tem controle nenhum sobre ela. Tá? Mas em ocorrendo um cenário como esse, o que a gente tem que fazer? Essa é a questão. Tá? Muito bem. Isso não está sendo previsto só para o Brasil. Veja, América Central, peguei aqui os países que produzem café, com destaque maior para Nicarágua, e a gente observa o quê? Tudo vermelho aqui, ó. Redução das áreas aptas à cultura do quefeiro. Uma redução maior quanto mais vermelho for, certo? E aqui também indicando uma redução, né? Que é a sua ampliação desse mapinha aqui. Então a gente vê que esse problema não é um problema, e essa abordagem não é uma abordagem só que o governo brasileiro está dando através da Embrapa. Se a gente pegar lá em Uganda, mesma coisa. Veja, as áreas claras são não aptas, certo? As áreas laranjas aqui mais escuro são aptas, tá? E aqui são as marginais. Bom, um aquecimento de 2 graus Celsius lá em Uganda, olha o que vai acontecer, né? Que poderia acontecer, que vai acontecer no sentido de que é uma possibilidade, e a cafeicultura também estaria sofrendo um grande impacto nessa região. Tá? Bom, aqui também tem um estudo para a Etiópia, que também mostra, né, conforme vai aumentando o cenário, a redução das áreas aptas em verde, o aumento das áreas inaptas em cinza. Tá? Então, é uma abordagem que está sendo adotada no mundo como um todo, no mundo produtor de café. Eles querem saber o que vai acontecer com a cafeicultura no cenário de mudança climática. Tá? Muito bem. Agora, isso vai alterar também a fenologia e a questão de qualidade. Então não é só a distribuição da cultura, mas mesmo na região onde ela ainda possa ser cultivada, se a temperatura for mais elevada, isso vai levar à ocorrência de um produto de pior qualidade. Então isso também tem que ser levado em consideração. Acho que acabou a pilha aqui. Bom, outro ponto importante, só para certificar, não pulou nenhum não, né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo? Não, tudo bem, é isso aí mesmo. Pode passar, por favor. Muito bem, então aqui a gente vê aumento das necessidades de irrigação. Isso aqui foi um trabalho que foi feito para uma outra região, mas a gente vê claramente, né, o cenário atual, que é o azul aqui de baixo, e o cenário futuro, em que a gente teria um aumento da temperatura da ordem de, da evapotranspiração, da ordem de 15% a 25% que a gente vê aqui, né? Ó o impacto da alteração da temperatura global, certo? Em relação ao cenário de 65 a 2000. Então a gente está vendo um aumento na evapotranspiração, aumento do consumo hídrico das culturas. Próximo, por favor. E aí a gente vai ver, por exemplo, o exemplo lá para Barreiras, na Bahia, onde está sendo cultivado o café hoje, o que aconteceria? Hoje é o cenário atual, a gente tem um breve período de excedente hídrico, um déficit hídrico muito intenso, que chega a ser da ordem de 600 milímetros, certo? E isso leva a uma evapotranspiração média diária de 4,6 milímetros. E no cenário em que eu aumentei a temperatura em 4 graus, diminui a umidade relativa como consequência disso, alterei a chuva, aumentando ela no período de verão e diminuindo ela no período seco, isso fez com que o déficit subisse mais de 100 milímetros e a demanda diária fosse para 5,2 milímetros por dia. Então, isso demonstra claramente, apesar de ser um exemplo, que a gente vai ter um maior consumo de água pelas plantas. Próximo. Acho que acabou a pilha aqui, não sei, está indo. Muito bem, com relação ao aumento de problemas sanitários, provavelmente a Raquel já abordou esse tema, e aqui é resultado dos trabalhos dela, então é só para mostrar que a gente também vai ter impacto nesse aspecto. Próximo, por favor. Próximo também, aqui. E agora a gente chega na questão das ações de adaptação da cafeicultura às mudanças climáticas. Bom, essas adaptações, volta. Essas adaptações, elas têm que ser feitas no sentido de criar resiliência para o sistema agrícola.
Esse é um termo que vem lá da engenharia, né? Da resiliência, engenharia mecânica, né? A capacidade de um material suportar uma determinada alteração e voltar ao seu estado original. A gente adaptou isso para a agricultura para mostrar o quê? Que resiliência é a capacidade do sistema agrícola de enfrentar certos níveis de estresse ambiental. Então essa resiliência ela vai ser obtida desde que a gente, para um cenário de mudança climática, trabalhe com melhoramento genético, no desenvolvimento de variedades de cafeeiro mais tolerantes a altas temperaturas, e seca também vai entrar aqui, se não for uma cultura irrigada, e também a questão de desenvolvimento tecnológico, que é o uso de técnicas e práticas agrícolas que atenuem o efeito da elevação das temperaturas nos cafezais. Bom, esse foi um trabalho publicado de novo pelo Marcelo, provavelmente acho que ele que devia estar aqui, não eu, né? Mas grande parte dos trabalhos em cafeicultura, a agrometeorologia do cafeeiro, é o Marcelo Camargo que fez, né, seguindo os passos do pai dele, que foi o Dr. Ângelo, com quem eu tive o prazer também de trabalhar. Mas aqui ele fala claramente, né, que as medidas adaptativas, elas têm que ser tanto em termos agronômicos, como no desenvolvimento de cultivares adaptadas a temperaturas mais altas. Próximo, por favor. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento de novas variedades, plantios mais adensados e sombreados e uso da irrigação, a gente vai criar um cafezal mais apto a enfrentar as condições de aquecimento global. Próximo. Muito bem, se a gente pensar em desenvolvimento de novas variedades, a gente sabe que IAC, IAPAR, UFLA, UFV, Incaper, Embrapa, Ipamig, MAPA, todos eles estão imbuídos dessa missão, né, de criar novas variedades e materiais genéticos que realmente possam manter a cafeicultura como uma cultura importante para o Brasil, mesmo dentro de um cenário de mudanças climáticas. Tá? Bom, outra técnica seria o sombreamento dos cafezais. Isso aqui é uma coisa que desde a década de 60 vem sendo preconizado pelo pessoal lá do IAC, mas como protetor, e o pessoal do IAPAR também, mas para proteção contra geadas. Mas hoje a gente pode estar lançando mão dessa ferramenta para atenuar a carga de radiação solar sobre a cultura e, consequentemente, diminuir a sua temperatura. Próximo. Bom, se a gente pensar em sombreamento, a gente tem redução da velocidade do vento, redução da evapotranspiração, redução do déficit hídrico cafezal, redução da amplitude térmica, né, temperaturas extremas, aumento da duração das fases fenológicas. Tudo isso também faltou aqui, o mais importante, né, que não está aqui em cima, né? Além dos efeitos da radiação e da temperatura, o sombreamento promove todas essas situações. Aqui é claramente para mostrar que um café sombreado, né, pleno sol é a linha preta, isso ao longo do dia, e o café sombreado está aqui, ó, com a linha aqui embaixo. Ao meio-dia, o que acontece? Ao meio-dia não tem árvore em cima do cafezal, né? Elas estão espaçadas. Então ao meio-dia entra a energia, a temperatura não vai ficar muito diferente, elas vão ficar bem próximas. Mas nos outros horários em que o sol está inclinado, você tem projeção de sombra sobre o cafezal, e isso, obviamente, vai diminuir a sua temperatura. Bom, consequência disso é a redução aqui que a gente está vendo claramente da radiação solar, né? Uma diferença maior de manhã, ou ao longo do ano todo, desculpa, aqui é ao longo do ano, você vê uma redução da incidência de radiação solar sobre os cafezais. Isso é para mostrar o efeito do sombreamento. Então aqui a gente tem a radiância solar, 100% é pleno sol, conforme vai reduzindo é o café sombreado, e a gente sabe ver aqui, ó, que até um certo nível de sombreamento não tem efeito sobre a produtividade, né? Isso é um fator importante e que mostra claramente que o sombreamento pode ser utilizado sem haver perdas de produtividade. Próximo. Bom, quando a gente fala em adensamento, muitos de vocês já usam essa técnica. A gente tem menor produtividade por planta, porém maior produtividade por área. A gente tem menor estresse da planta, maior enfolhamento, microclima mais ameno, menor temperatura do solo, menor velocidade do vento, menor evapotranspiração da cultura. Então, obviamente, isso é uma prática benéfica. Pode passar aqui mostrando claramente o efeito, né, do cafezal adensado produzindo mais do que um cafezal tradicional. Com relação à irrigação, também os benefícios são múltiplos, tanto em termos de temperatura, como de modo a criar uma planta mais vigorosa, mais enfolhada. Isso já altera também o microclima e, obviamente, uma planta menos estressada. Isso aumenta a longevidade da planta, cria uma condição microclimática mais favorável que vai ajudar, então, a minimizar os efeitos do aquecimento global. Próximo. Aqui os resultados aí do Matiello, apresentado pelo Tomasiello, que a gente vê claramente aqui como que isso pode ser adotado e já está sendo adotado. Isso aqui é um cafezal na região de Pirapora, aqui em Minas Gerais, norte de Minas, né? Onde a temperatura média
24,5 é uma temperatura que está fora, né, da zona de aptidão, do intervalo de aptidão para o cafeiro arábica. E, em compensação, eles usando irrigação e uma cultura um pouco mais adensada conseguem obter níveis de produtividade bastante satisfatórios, e isso demonstra claramente que a gente está com técnicas que podem ser usadas para minimizar os efeitos das mudanças climáticas. Próximo, por favor. Bom, para finalizar, a gente pode dizer que, apesar de haver um certo consenso a respeito do aquecimento global de cenários futuros de temperatura, esses ainda apresentam, obviamente, um alto grau de incerteza. A gente não sabe se vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, certo? E, portanto, requerem cautela na avaliação dessas informações. Então, não é, né, a gente chegar com uma situação alarmista. Ah, o café vai sumir do estado de São Paulo, o café vai sumir do estado de Minas Gerais, certo? A gente tem que usar essas informações, certo? Para orientar a pesquisa, para orientar as nossas ações em termos de técnicas a serem utilizadas dentro do cafezal para minimizar esses impactos. Então, estudos relativos às consequências das mudanças climáticas na agricultura indicam que, caso os cenários previstos se estabeleçam, a cafeicultura vai sofrer redução de áreas aptas, sem sombra de dúvida. Aumento da necessidade de irrigação, maiores problemas fitossanitários e redução da qualidade da produção, o que se deve ao alto grau de dependência da cultura do café ao clima. Porque se a cultura não fosse dependente do clima, se mudasse o clima, não ia alterar nada. Próximo, por favor. Esses estudos, como eu já falei, devem ser empregados com cautela, devendo ser destinados para orientar a pesquisa, como eu já frisei bem, principalmente para o desenvolvimento de variedades mais tolerantes e para o desenvolvimento de estratégias de minimização desses efeitos, e a gente já citou algumas delas. Sendo assim, ação conjunta entre as instituições de pesquisa, os produtores e as cooperativas e empresas do setor, elas devem estimular o desenvolvimento de projetos que auxiliem no melhoramento do entendimento aí do desempenho dos cafeeiros nas diferentes condições de clima projetados para o futuro. Obrigado pela atenção, pessoal. Tocou o alarme aí porque estourei meu tempo, certo? Fico à disposição aí depois para responder as perguntas. Obrigado aí pela atenção. Pessoal, a gente queria